Com licença, que maravilha é ter a sua presença. Hoje, vamos explorar uma verdade fundamental que tem o poder de transformar a sua vida. O que será compartilhado agora é um princípio milenar, tão antigo quanto o próprio tempo, mas tão relevante quanto a era digital em que vivemos. Esta não é apenas uma teoria, é um conhecimento prático, uma sabedoria que, se aplicada, promete mudar a sua trajetória aqui na Terra. Existe um poder, talvez muitas vezes subestimado, que reside na mente de cada indivíduo. É o poder da imaginação, da intenção, do pensamento contínuo. Quer seja para o bem, quer seja para o mal, o que a pessoa pensa persistentemente acaba criando as oportunidades para moldar o seu destino. Uma pessoa, ao fixar-se numa ideia, numa imagem, num objetivo ou até mesmo num erro, começa a atrair as circunstâncias que tornarão essa imagem uma realidade. Imagine, por exemplo, a atração entre duas pessoas. Muitas vezes, essa conexão começa muito antes de qualquer palavra ser dita, de qualquer encontro ser agendado. Ela nasce num pensamento. A pessoa pode começar a pensar intensamente no outro, a imaginar cenários, a conceber possibilidades. Esse fluxo constante de pensamentos não permanece apenas no plano abstrato, ele começa a alterar o comportamento. Um sorriso se torna mais frequente, o olhar mais demorado, a atitude mais acolhedora. Essa mudança no comportamento, alimentada pelo pensamento, abre oportunidades. De repente, a conversa flui, um convite surge. Aquilo que era apenas um desejo latente na mente, manifesta-se no mundo físico. Para que um não possa ser dito, primeiro a oportunidade precisa surgir. Mas, para que um sim seja possível, a semente da intenção deve ter sido plantada e nutrida pelo pensamento. Este princípio funciona em todas as áreas da vida. O indivíduo que decide trilhar um caminho que vai de encontro aos seus valores mais profundos, muitas vezes não começa de forma abrupta. Essa jornada geralmente é precedida por uma série de pensamentos. As fantasias se instalam na mente, os limites éticos são testados, e as resistências iniciais dão lugar a uma perigosa familiaridade com a ideia proibida. Cada pensamento repetido pavimenta uma via, cada visualização cria uma janela, e é nesse cenário mentalmente construído que as oportunidades para o erro começam a aparecer. Pode ser uma situação, um convite inesperado, ou até mesmo um atalho aparentemente inofensivo. E o trágico é que, por vezes, a pessoa age nesse impulso não porque o impulso surgiu do nada, mas porque o pensamento foi alimentado e nutriu, abrindo portas para a materialização daquilo que a mente insistia em contemplar. Não se trata de uma predestinação ao mal, mas sim de uma lei de causa e efeito no reino do pensamento e da ação. Pode parecer contraintuitivo, mas uma inteligência espiritual governa o fluxo da vida, operando de maneira análoga aos algoritmos da nossa era digital. Assim como o algoritmo do seu celular ou computador, seja nas redes sociais, nos aplicativos de compra ou nos buscadores, estuda o que a pessoa vê, o que ela escuta, o que ela pesquisa, onde ela clica e o tempo que ela dedica a certos conteúdos. Essa inteligência espiritual funciona da mesma forma. O que a pessoa demonstra interesse no ambiente digital é o que a ferramenta tecnológica passa a sugerir incansavelmente. Um toque na tela, um segundo a mais num vídeo, uma pesquisa de um produto, tudo é capturado e o algoritmo aprende sobre os seus desejos, os seus medos, as suas curiosidades e passa a entregar sugestões que correspondem à sua interação. Se alguém passou tempo assistindo vídeos de culinária, o algoritmo passa a sugerir mais conteúdo culinário. Se um produto foi clicado, propagandas desse produto perseguirão em diferentes plataformas. E isso acontece não só com o que a pessoa explicitamente clica, mas até com o tempo de visualização e a interação indireta. Este princípio não é novidade, não é invenção humana. Ele é um reflexo das leis espirituais que o Criador estabeleceu. A Bíblia, inclusive, o expressa de forma clara. O apóstolo Paulo, por exemplo, exorta as pessoas a filtrarem o que pensam, dizendo: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso penseis. Essa instrução não é apenas um conselho moral, mas um ensinamento prático sobre o poder criativo do pensamento. É um filtro que, se aplicado, direciona o fluxo das oportunidades na vida. Para exemplificar o impacto de pensamentos no destino, mesmo que o destino seja o contrário do que se espera, o livro de Jó é um testemunho profundo. Jó, um homem temente a Deus e íntegro, que vivia na plenitude de uma vida abençoada, confessou em meio à sua aflição: aquilo que temi me sobreveio, o que pavorosamente receava me aconteceu. Esta não é apenas uma queixa, mas a revelação de uma lei espiritual. O que Jó mais temia, ele atraiu. Não que Deus tenha deliberadamente punido os pensamentos de Jó, mas a constante fixação mental em um determinado medo cria um alinhamento energético, abrindo portas no campo das oportunidades. Era como se a sua mente, incessantemente habitada pelo receio, configurasse o algoritmo espiritual para sintonizar e apresentar aquilo que mais ocupava seus pensamentos, mesmo que fossem medos. Aquilo a que ele dava a sua mais profunda atenção, mesmo que fosse pavor, tornou-se a realidade de sua vida. A história de Jonas, outro personagem bíblico, ilustra o mesmo princípio sobre uma luz diferente, quase com um toque de humor divino. Deus chamou Jonas para pregar na cidade de Nínive, mas Jonas tinha outros planos. Ele pensou: quero fugir para Tarsis. A intenção clara de Jonas foi ignorar a ordem divina e buscar seu próprio caminho. E o que acontece? Jonas desce para Jope, um porto, e lá encontra um navio que está justamente partindo para Tarsis. Uma coincidência? De forma alguma. A oportunidade que se apresenta para Jonas, o navio que vai na direção oposta ao que Deus ordenara, surge em alinhamento direto com o pensamento dominante em sua mente: eu vou para Tarsis. A mente de Jonas havia configurado o algoritmo espiritual para essa fuga, e o universo, então, apresentou o caminho. Essa poderosa conexão entre a mente e as oportunidades da vida revela-se constante, para o bem ou para o mal, conforme os pensamentos cultivados. Na nossa era digital, onde a pessoa passa tanto tempo na frente de uma tela, prestando atenção, assistindo, clicando, percebe-se que as plataformas online entregam incessantemente mais do mesmo. Da mesma forma, no campo da espiritualidade e da vida real, aquilo que a pessoa alimenta em sua mente, no que ela fixa o seu olhar, o que ela decide escutar e dar atenção, é o que o algoritmo espiritual começa a entregar, tornando essas sugestões cada vez mais presentes em sua vida. Não se trata de milagre aleatório ou de uma punição divina sem motivo, mas sim da manifestação de uma lei. A mente não só atrai, mas também catalisa o surgimento das oportunidades, seja para a bênção ou para o retrocesso. Há, por exemplo, a história de um conhecido líder e palestrante. Ele lembra-se de ter passado inúmeras horas na adolescência e juventude imaginando-se no palco, transmitindo mensagens significativas para grandes plateias. Ele pensava nos temas que abordaria, na emoção que sentiria, na forma como se conectaria com as pessoas. Era uma visualização constante, uma espécie de clique mental repetitivo na sua alma. Anos depois, essa imagem projetada se tornou a sua realidade diária. O sucesso, a capacidade de se comunicar e a autoridade que ele manifesta não vieram por acaso, mas sim por meio de um processo de pensamentos, estudo, prática e dedicação que culminou em oportunidades reais para concretizar aquilo que sua mente tanto nutria. É a prova viva de que aquilo que a pessoa sustenta em sua mente pode se materializar quando surgem as oportunidades. E o mesmo se aplica aos desafios. O indivíduo pode receber um diagnóstico de saúde adverso. Um medo profundo de doença, que antes era uma nuvem distante, pode, com o tempo e com o pensamento fixo em sua mente, ser materializado. A preocupação constante em estar doente pode levar a que o corpo, em seu próprio sistema complexo, reaja de maneira que manifeste exatamente aquilo que mais se teme. Contudo, aqueles que conseguiram curas milagrosas não se detiveram nos pensamentos da doença, mas ativaram sua imaginação para a saúde. Da mesma forma, um casal pode estar passando por uma fase difícil em seu casamento. Se um deles, ou ambos, por desatenção, passarem a se entregar a pensamentos de divórcio, de afastamento, as portas e as oportunidades para o rompimento se abrem.
A cada briga, a cada desentendimento, a mente visualiza o fim e, com o tempo, cria-se o cenário perfeito para que isso aconteça. Mas a mente tem o mesmo poder de atrair a restauração. Quando se começa a pensar intensamente na paz, no amor, na construção, o comportamento, as atitudes e até mesmo o fluxo das circunstâncias mudam, pavimentando o caminho para a cura e a união. Pois é, amados, uma realidade importante se apresenta. O cérebro humano, esta maravilha concedida pelo Criador, é feito para projetar. Ele é a ferramenta divina para que a pessoa possa não apenas registrar o passado, mas construir o seu futuro. As Escrituras confirmam: o homem é o que ele imagina em sua alma. Provérbios 23:7. Se a pessoa se imaginar um perdedor, um derrotado, o algoritmo espiritual vai começar a te apresentar todas as oportunidades de derrota e fracasso, e é mais provável que ela ceda a elas. As tentações muitas vezes não vêm de fora como um ataque surpresa, mas sim como a manifestação do que a mente secretamente já desejou ou já alimentou. A Bíblia nos ensina que somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos. O adversário, por sua vez, apenas entrega o que já está sendo cultivado interiormente. Da mesma forma, aquele que cultiva pensamentos de bênção, de prosperidade, de sucesso, não verá uma bênção cair do céu por mágica. No entanto, o universo passará a apresentar oportunidades, encontros, ideias, convites, caminhos que antes não eram notados. É o que se observa na vida do palestrante líder citado. As coisas extraordinárias em sua vida não surgiram do nada. Ele as imaginou com paixão, as nutriu com crença, e quando as oportunidades divinas surgiram, ele estava pronto para mergulhar nelas. Não foram golpes de sorte aleatórios, mas o resultado de um alinhamento entre o que pensava, o que falava e como agia, o que lhe abriu portas no mundo real e espiritual. Essa é uma mensagem libertadora. A pessoa não é vítima do seu passado, nem de heranças espirituais ou genéticas negativas. Embora não seja possível apagar o histórico de ações já tomadas, o que o algoritmo de internet chama de cliques passados, é possível mudar o direcionamento a partir de agora. A mente é como o volante de um carro. Ela direciona o seu destino, ou mais precisamente, as oportunidades do seu destino. Você tem o poder de escolher para onde direciona sua mente e, consequentemente, a sua vida. Ao invés de se concentrar no medo, na fofoca, no que o outro está fazendo, no que a vida do vizinho se tornou, concentre-se na verdade, na honestidade, naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que é amável e que seja digno de louvor. Quando se coloca a atenção nestas virtudes, o algoritmo espiritual começa a entregar sugestões que levarão à manifestação delas na vida. O palestrante certa vez compartilhou um testemunho de uma conta milionária de um ar-condicionado para sua central de estudos. Sua esposa o alertou que, amanhã, essa conta venceria. Em vez de se desesperar com o débito, a mente do palestrante se voltou para a promessa e a provisão. Ele pensou e visualizou a solução, mesmo sem tê-la em mãos, ao invés de se deter no problema. No dia seguinte, milagrosamente, a provisão chegou. Esta é a mesma mentalidade que, diz o palestrante, move a sua equipe em sua central de estudos, Terra Prometida. O projeto é visionário, imenso e demanda recursos significativos. Muitos poderiam se desesperar com a grandiosidade, mas a mentalidade que se instala é de provisão. Pensando e projetando o propósito de cada metro quadrado do empreendimento, o universo conspira a favor. Deus nunca mostra algo para a pessoa que não esteja pronta para pagar. Se Deus revela a visão, a provisão virá através das oportunidades que a pessoa atrai ao alinhar a sua mente com a mente do Criador. A mente da pessoa tem a capacidade incrível de moldar o seu futuro. Ela tem o poder de escolher a direção que os pensamentos tomarão, e esses pensamentos, por sua vez, criam as oportunidades para que os próximos anos da sua vida sejam radicalmente transformados. Não deixe que os outros se levantem contra a sua capacidade de sonhar e de criar o seu próprio destino. Deixe-os falar e se levantar contra você, mas não se levante contra você mesmo. A partir de hoje, é preciso se tornar um guerreiro no campo de batalha da mente. Que a pessoa se recuse a ceder àquilo que os medos e as circunstâncias impõem e, em vez disso, aprenda a sonhar em alinhamento com as promessas divinas.
Deixe de dar atenção às fofocas que minam a alma e aos pensamentos que acorrentam a mediocridade. Invista na imaginação que edifica, nas palavras que criam, nas atitudes que geram movimento. Não subestime o poder que foi entregue a cada um. Essa capacidade de imaginar, de projetar e de clicar, ou seja, agir, é uma força espiritual e prática. Ninguém nasceu para a estagnação ou para viver em dívida com seu próprio potencial. Se a pessoa quer ter um casamento restaurado, que se veja nesse novo nível. Se quer prosperidade, que se veja abundante e produtivo. Se quer um propósito realizado, que se veja executando esse chamado. E, sobretudo, se a pessoa quer ver as promessas de Deus se cumprindo em sua vida, que a sua mente seja um jardim onde apenas a semente da fé é plantada e cultivada. Não espere pela sorte, nem por milagres que não demandem a sua parte. Comece a aproveitar as oportunidades que o Criador já está colocando no seu caminho, através dos pensamentos que você escolhe cultivar. Que você seja fortalecido para esta jornada de transformação. Deus abençoe poderosamente o seu futuro e a sua jornada. A sua promessa está sendo entregue e o seu futuro já está sendo desenhado pela mente de Deus, que age a partir daquilo que você pensa. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.